perguntando aqui quanto de peso a pessoa pode perder, né? A pessoa fez a bariátrica, perdeu peso, reganhou, e quanto ela pode perder depois disso, depois de fazer o plasma? Mas, em média, por volta de 15, né, no máximo 20%, uma média de 15%, né, é o estimado a se perder após o plasma de argônio, mas lembrando, respeitando as sessões, seguindo a reeducação alimentar, né, não é uma perda que depende simplesmente do procedimento, a gente tem que ter adesão do Sim. paciente, psicológico e tanto nutricional. Mas é muito interessante o que a doutora Laís falou, e eu queria pontuar isso também, o paciente, ele já vem para a gente, como ele já passou pelo processo da cirurgia bariátrica, ele reconhece que ele precisa de algo além do que o procedimento. É muito comum essa fala do paciente. Eu sei que só o método, doutora, não vai ser o suficiente, eu preciso de um acompanhamento. Essa fala é muito comum nos pacientes que procuram a gente para o plasma de argônio, né? Eles reconhecem que eles precisam de abordar atuais para que ele tenha uma permanência do peso baixo, como a doutora Laís falou. O mais importante para ele é manter. É o primeiro passo para a mudança, né? Você reconhecer, né? Reconhecer que precisa de alguma ajuda. Acho que a Vivian até falou, né? O quanto a gente precisa de ajuda, muitas vezes sozinha a gente não vai conseguir mesmo. Não é o procedimento, ele é auxiliar, né? Ele é uma das ferramentas, mas não adianta a gente achar que só ele vai ser o suficiente para perda de peso e a manutenção depois, né? Talvez para a perda de peso, é isso, com a reeducação alimentar vai acontecer. Mas e como vai manter, né? Como você vai conseguir fazer a manutenção, que é o mais importante. A gente precisa fazer ele enxergar que ele vai usar essa segunda chance para que ele possa fazer tudo de forma correta. E muitos falam isso, eu não fiz corretamente, eu não usei o procedimento a meu favor, né? É muito comum a gente ouvir isso. Então, agora é mais uma chance para que ele use o procedimento para reeducar entender que nada é milagroso, né? A gente tem ferramentas, a gente não faz um milagre, né? Precisa muito do paciente. O paciente é quem vai conduzir tudo, né? A gente vai junto dando as ferramentas para que ele conduza essa mudança. Igual vocês já comentaram, eu acho que esse paciente, especificamente, né, o paciente bariátrico, que voltou a reganhar peso, a maioria tem essa noção de que realmente precisa mudar os hábitos, né? Porque, assim, milagre, né? Nem a cirurgia bariátrica, que já tem uma restrição, às vezes a gente entra para fazer endoscopia, tem um paciente que tem um estômago, um coto gasto de 2 centímetros. Então, você fala, nossa, como que reganha peso? Mas tem um fator comportamental, né? Que isso realmente precisa ser mudado, tanto para poder voltar a perder, mas principalmente para poder manter o peso, né? Muita gente pergunta também do plasma de argônio, né? Às vezes, mas se eu reganhar peso depois, pode repetir o plasma? Isso não é uma contraindicação repetir, caso isso alargue de novo com o tempo, porque o paciente voltou a ter os velhos hábitos, o plasma pode ser feito, mas o objetivo não é esse, né? A gente sempre trabalha para que o paciente faça o procedimento e consiga manter, né? Pode, mas não é saudável, chance, né? Exatamente, já digamos assim, uma segunda chance, né, após a cirurgia. Se for preciso, claro que pode ser refeito, mas a ideia, principalmente do núcleo dessa equipe, é que o paciente perca e consiga manter. Por isso que é a importância de trabalhar em equipe, né? Porque é um tratamento, né? E não é uma dieta. Né? Exatamente. Não deve ser encarado como essa dieta, né? Então, assim, eu ganhei, né? Ganhei X peso, eu sei que eu vou lá, vou fazer, daí eu emagreço de novo, daí eu volto a ganhar, né? Senão a gente fica a vida inteira assim, né? Foi o que você comentou, né? Assim, a gente achar que as mesmas coisas vai montar de gente, né? Repetir, e se isso se repetir, o resultado sempre vai ser o mesmo, né? Não tem milagre. Verdade. Legal. Bom, não sei se vocês acham, mas eu acho que seria legal mostrar de novo a imagem da cicatrização aqui, porque teve gente que entrou depois, e aí acho que o doutor Fernando poderia explicar aí, o doutor Bruno. Eu explico, e eu acho que até o vídeo também é interessante a gente mostrar de novo. Passar no que a gente não viu, a gente poderia mostrar. Deixa eu entrar aqui também, que agora eu já entendi como é que eu vejo. Deixa eu deixar ele aqui no jeito. Isso. Ele tem um pequeno atraso, tá? Na transmissão aí. Então, vai estar um pouquinho desincronizado sua fala com o vídeo,
Não tem problema, não tem problema. Mas pelo menos. Assim, né, gente? Né? Ao vivo não tem jeito. Tem algumas coisas que só que a gente sabe. Então vamos lá. Quer passar o vídeo primeiro? Você quer que eu Pode ser. Uhum. Ok, então. Vou colocar aqui no jeito, tá aqui. Vai aparecer aí já. Não sei se está aparecendo, deixa eu ver. Ainda não. Ainda não, né? Aí, agora acho que iniciou. Eu vou deixar ele rolando e aí... Tá bom. Eu vou falando, mesmo que seja desincronizado. Aí, ele apareceu na transmissão agora. Apareceu. Joia. Então a gente vai observar que na parte de cima, já tá passando, Vinícius? Tá, né? Passando. Isso. A gente tá com o estômago aqui já operado, né? Uma parte está excluída e a outra parte, que é o estômago remanescente, que a gente chama de coto gástrico, ele tá recebendo o alimento, que vocês vão ver na coloração azul aí, né? E esse alimento, ele tá passando para o intestino, que é a parte de baixo, de forma lentificada. Ele tá passando em menor quantidade e bem devagar. Essa passagem vai sendo alargada, que é a anastomose, né? Ela vai sendo dilatada. E o alimento passa bem mais fácil do que passava antes, né? Então, a gente não tem mais a restrição que o procedimento cirúrgico provocou, né? O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o endoscópio. A primeira coisa, o mais importante, a gente medir esse alargamento dessa anastomose. A gente tem uma medida, né? E é a partir dessa medida que a gente determina o número de sessões. E a gente vai começar a nossa cauterização, ou a noção dessa anastomose, né? E aí, é essa fulguração que vai fazer com que, durante o processo de cicatrização, essa anastomose feche, e o paciente volte a ter a restrição que foi o objetivo da cirurgia, tá? Então, vocês vão ver aí na imagem, o alimento volta a passar de forma mais lenta, tá? Então, acho que esse vídeo, ele é bem claro, né, de se mostrar. Ele é de um colega nosso, Dr. Jorge Barreto, agradecendo a ele, que cedeu para que a gente pudesse passar hoje, mas ele é bem claro, depois a gente disponibiliza para vocês no nosso canal do YouTube, tá? E vocês podem ver novamente. E o aspecto final, se você quiser colocar, Vinícius, a imagem que mostra a anastomose sendo, né, são todas imagens ilustradas, tá? Mas dá para entender direitinho o processo. Já vai aparecer. Aqui, ó, como o Dr. Bruno comentou, a gente inicialmente tinha uma anastomose larga, que é antes do procedimento, né, aberta, com uma passagem fácil do alimento. A gente vai fazer o procedimento e após a cicatrização, né, a gente vai ter essa redução chegando no tamanho que a gente gostaria. Então, sempre o plasma a gente indica para pacientes que têm um alargamento maior que 15 milímetros dessa anastomose. Então, a gente tem o objetivo de chegar bem próximo disso, tá? Bem, né, até 1,5, 1,2 é o objetivo final. Lógico que como a gente falou, não é em uma sessão, é mais de uma sessão. Quer complementar alguma coisa, Bruno? Acho que eu falei bem, né, ali do processo. Não, acho que é isso, né, e igual a gente já tinha comentado, né, não é só o tamanho da anastomose, mas também se o paciente ganhou peso ou não, né, nem sempre, às vezes, o paciente tem uma anastomose grande, às vezes vai fazer endoscopia, às vezes tem uma anastomose grande, mas é um paciente que não reganhou peso, então isso precisa ser muito bem avaliado, né. Sim, perfeito, não é só o fator anatômico, né. Sim. Daí a importância, né, de fazer a avaliação, né, com o médico, e na avaliação já levar uma endoscopia, né, já fazer a endoscopia, com a medida, né. A endoscopia é importante para a gente, não só pelas medidas, né, mas também para a gente saber o tipo da cirurgia, porque às vezes o paciente também não sabe, é muito comum ele vai para a gente falar, eu fiz cirurgia bariátrica, ele não sabe o tipo de cirurgia que ele fez, né, com a endoscopia a gente tem uma visão mais real do que aconteceu, né, do que foi feito no paciente, do que ele operou, então a gente dá mais indícios para a gente, para poder explicar para ele o melhor tratamento, isso é importante, e na primeira avaliação a gente expõe tudo o que é o procedimento, o que vai acontecer com ele, da parte nutricional, psicológica, então essa primeira avaliação, ela tem que ser com o médico, e ela é muito importante, a gente vai conhecer o paciente, saber as expectativas do paciente, as comorbidades do paciente, é fundamental, né, que a gente tenha essa avaliação inicial antes de qualquer programação, de qualquer procedimento, na verdade, né? Sim, até para poder indicar um melhor procedimento, né, doutora? Por exemplo, às vezes tem paciente que além da anastomose muito grande, ele tem um coto, né, o reservatório dele gástrico também, às vezes ele é muito grande. Então, dependendo do paciente, às vezes a gente precisa associar método, né, acho que mais para frente a gente vai falar da endossutura também,
nas próximas lives, mas às vezes é um paciente que além da anastomose, né, além da junção do estômago com o intestino ser grande, às vezes o reservatório gástrico, né, então não tem tanto esse fator restritivo, e às vezes é um paciente que vai se beneficiar além do plasma de argônio, a gente pode oferecer, por exemplo, uma sutura para restringir isso um pouco mais, por isso você tem que ser individualizado, né. Sim, perfeito, é isso mesmo. Então, ok. Posso passar para a próxima?